Hoje nós vamos trabalhar o grande dom da divina vontade. É retirado os trechos de uma catequese feita por Dom Leonardo Maria Pompeii. E os dados vou disponibilizar a vocês depois, aí embaixo. Bem, nós vamos começar mostrando que o dom da divina vontade é algo muito grande e supera a nossa capacidade de compreensão, diz esse sacerdote. Maria foi a única que conheceu e viveu plenamente neste dom. Uma coisa ele mostra que é conhecer a divina vontade, outra coisa é vivê-la a 360 graus. Quer dizer, muitos podem conhecer os escritos de Luísa, mas viver, trazer esses escritos para a sua vida de forma total e completa, nem todos vão se disponibilizar a isso, infelizmente. O que é este dom? Este dom foi gradualmente revelado por Jesus a Luísa, que é a serva, pequena serva da divina vontade, que nasceu em 1865, em Corato, província de Bari, Itália, e morreu em 1945. Foi gradualmente revelado por Jesus a ela de maneira explicativa de uma série de verdades de fé das Sagradas Escrituras que já conhecemos. É um detalhamento, é algo mais detalhado. Entretanto, a igreja já sabe o todo. O todo, a igreja já é conhecedora. Nós temos. Nossa igreja já nos ensina há muito tempo esses ensinamentos. Só que o que acontece aqui? Jesus detalha, aprofunda. Quando dizemos o Pai Nosso, aí nós temos no Pai Nosso o quê? O trecho onde se baseia a divina vontade. Que é o quê? Fazer esta vontade na terra como no céu. A divina vontade tem que reinar na terra como reina no céu. E Luísa, ela começa a escrever esses escritos em 1888 e os termina em 1936. 40 anos se passaram, quase. Aí. Foram 36 volumes. Nesses 36 volumes, Jesus, a primeira que foi instruída nessa escola de como viver na divina vontade foi Luísa. E ela fez o quê? Jesus, ela se colocou como uma discípula e Jesus gradualmente foi ensinando Luísa a viver, preparar Luísa para viver na divina vontade. E Jesus diz num trecho, diz Dom Leonardo, que Jesus diz para Luísa, olha, esses conteúdos, esses conhecimentos, você tem que mastigar, digerir, para que se torne sangue para a tua alma. Então não adianta pegar todo esse conteúdo e achar que da noite para o dia a coisa acontece. Não, é processual. É uma busca, é uma reflexão constante, é trazer para a vida. É algo que é uma estrada de mão dupla. Ida e volta. Está sempre buscando se aproximar mais de Deus, buscando, a fim de criar essa atmosfera propícia para que aconteça esses ensinamentos virem o quê? Sangue para a alma. E ele continua, o que é a vontade? Ele diz, sem a nossa vontade seríamos nada. Eu estou falando aqui com vocês porque eu quero. Vocês estão me ouvindo porque querem. Né? Porque querem. Então, o que é a vontade? A vontade é o que se é e o que se faz. No Evangelho de São João, nós buscamos querer saber o quê? O que é Deus? Quem é Deus? Deus é amor, São João nos diz. Deus é amor. E o que é a divina vontade? A divina vontade é a expressão do amor de Deus. Que coisa faz a Santíssima Trindade durante toda a eternidade? Ele nos pergunta. Eles se amam. Eles são amor. E, portanto, se amam e querem continuar se amando.
passam a eternidade no amor. E ele pergunta à plateia o seguinte provérbio: diga-me o que faz, que te direi quem és. Então, se Deus é amor, Deus vai criar, fazer todas as coisas no amor. Por quê? Porque ele é amor. A criação, dá um exemplo, é a expressão do amor. Nós não a conhecemos. Não conhecemos. Muitas vezes olhamos a criação e não percebemos este amor que está na criação. Não conhecemos que a vontade de Deus é aquela expressão de amor que está na criação. Então ele comenta: não basta viver os sacramentos, seguir os mandamentos, ter uma postura de um bom cristão para procurar compreender o que Deus quer. Isso é tudo muito bom, vai lhe santificar, sim. Mas Deus quer muito mais nos tempos de hoje. Deus quer uma santidade muito maior. Deus quer ir além. Deus quer buscar almas que se predisponham realmente a viver neste reino. É preciso conhecer a divina vontade. Para tanto, é necessário mergulhar nela, viver nela, fazer dela tua e você ser dela. Não somente seguir os ensinamentos da divina vontade. São importantes, mas devem ir além. Devem sair da teoria para atingir a prática. E ele comenta: Adão foi criado perfeito. Adão é o protótipo do ser humano. Como seria o ser humano sem um pecado original? Teria dons extraordinários. Adão tinha dons extraordinários, não sofria, não morria. A vontade era perfeita, a inteligência, a razão. Tinha graça santificante, tinha ciência infusa. Conhecia os atos da divina vontade. Então, Adão era o protótipo do ser humano, do que Deus pensou para a humanidade. Com o pecado original, nós vimos que tudo saiu do prumo. E, portanto, nós vemos as consequências até hoje. Tudo que nos circunda é um ato de amor. Qual o homem que reconhece isto e o agradece? E agradece a Deus este ato de amor? São poucos. E Jesus faz um desabafo com Luísa. Olha, o homem utiliza de tudo isso. Tudo que foi feito, tudo que foi dado na criação, foi realizado com amor, pelo amor e para o amor. Mas não me retribui com amor. Ele toma posse de tudo de uma forma ilícita, toma posse de tudo e não é capaz de perceber que tem um Criador que é responsável por essa criação e que criou tudo por amor a ele. Por amor para com ele, para com este homem, mas que, infelizmente, age como se o Criador não existisse. Dentro de cada criatura tem um ato de amor do Criador. Nós somos uma obra-prima. E dentro de nós, fora de nós, tem este ato de amor do Criador. Cada ser humano é um ato de amor. Os atos feitos na divina vontade não são limitados, mas infinitos e limitados. Os atos humanos, para serem dignos e dar a plena glória a Deus, honra, amor, adoração, precisam ser divinizados. Então, se o homem faz o ato por si só, né, esses atos eles vão precisar, para serem plenos, dar uma plena glória, honra, amor, adoração, agradecimento a Deus, eles precisam ser colocados na divina vontade. E ele nos chama. Viver na divina vontade requer o quê? Que nós comecemos a vê-la em tudo. A criação até em todas as coisas. Da criação até em todas as coisas que acontecem na sua vida. Desde a criação até as coisas que acontecem no seu dia a dia. Tudo você tem que ver a divina vontade. Eu estou vivo porque Deus me mantém no seu ser.
Deus nos comanda e nos mantém quando corro. Não penso no que quando não penso o que corro. Não penso que corro dentro de mim. O que acontece dentro de mim quando eu corro? Eu não estou pensando. As coisas estão acontecendo. E quem me mantém, quem é responsável por todo esse mecanismo, que mantém toda esta dinâmica dentro e fora de mim? É Deus que me sustenta aonde? No seu ser. Mas nós não pensamos nisso. Nós não estamos atentos a essa coisa. Por isso que Dom Leonardo, nos chama atenção. É preciso ver a divina vontade em tudo. Desde a criação até as coisas que lhe rodeiam, do seu cotidiano. Porque Deus nos diz que não devemos fazer algo? Quando Deus nos alerta de determinadas coisas, não faça isso. Interiormente uma voz interior vem e nos chama, nos orienta. Muitas vezes nós queremos ser como Adão e Eva, que deixamos de ouvir a voz de Deus e procuramos ouvir a voz da serpente. Vê na divina vontade, você está ligado 24 horas na vontade de Deus, para que as vozes externas não lhe dissipem. Quem entra nesta caminhada, na caminhada da divina vontade, deve deixar-se serenamente guiar por Deus. Deixar-se interrogar, interpelar e fazer tudo diante de Deus. Na divina vontade, você não perde a liberdade. Fundamental na divina vontade é o quê? Você se sentir livre. Ou seja, você é o que é. Você tem que ser diante de Deus o que você é. Verdadeiro. Humildade é dizer a verdade, diz uma santa da nossa igreja católica. É viver a verdade. Então precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Santa Catarina, ele fala assim, ela nos exorta dizendo que o homem sofre porque a sua vontade é contrariada. Por que o homem sofre hoje? Porque ele vê a sua vontade contrariada. E quando deixa de sofrer, quando sua vontade é conformada com a de Deus. Então o homem deixa de sofrer quando ele conforma sua vontade à de Deus. Então ele é livre. Ele não é mais escravo de suas paixões, de seus vícios. Não, ele é livre. Então, a divina vontade valoriza a tua liberdade pessoal. Se começa a compreender que, saindo da divina vontade, o homem é o único a ser prejudicado. Então, o homem que começa a entender esses escritos percebe que se ele continuar vivendo da sua vontade, ele só tem a se prejudicar e nada a ganhar. De onde vem o mal que está no mundo? Do fato que nossa vontade é contrariada, até o ponto de ofender a Deus. Nós continuamos a fazer a nossa vontade até o ponto de ofender a Deus. E com isso gerar o pecado pecado gera morte espiritual de São Paulo. O que faço hoje? Um encontro com a divina vontade ou um passeio a cavalo? E ele faz essa pergunta. Eu vou escolher. O mundo está cheio de escolhas. Nós precisamos saber, eu tenho que escolher as coisas na divina vontade, na vontade de Deus. Vai ser bom para mim, vai ser bom para os meus irmãos, vai me trazer benefícios não só para aqui, para essa terra, mas sobretudo para de lá, para o céu, para eu conquistar minha santificação. Aí ele faz essa pergunta banal. O que faço hoje? Um encontro com a divina vontade ou um passeio a cavalo? Vou passear. Então eu escolhi a minha vontade, vou passear. Vou mentir, vou enganar. E aí, muitas vezes, nós escolhemos coisas que estão fora da vontade de Deus. A igreja nos diz que, se quisermos o paraíso, devemos observar os seus ensinamentos, os mandamentos da lei de Deus. Isso é correto. Como se faz a não sair da divina vontade? Quando voltou a divina vontade sobre a terra? Quando Maria foi concebida. Maria passa a ser concebida sem pecado original, uma graça de Deus, preservada desse pecado. E Nossa Senhora, a partir daí, ela entende que todo o mal que está no mundo decorre do fato que a vontade humana age distintamente da vontade de Deus.
Então, ela escolhe em fazer sempre a vontade de Deus. Ninguém se compara a Maria, que viveu desde a sua concepção até a sua morte na divina vontade. Maria tinha a divina vontade por graça. E Jesus, ele tinha a divina vontade porque era próprio da sua natureza. Jesus tinha a vontade divina e a vontade humana. De Jesus, a divina vontade em Jesus era natureza, era própria, era sua. A vontade humana era sempre unida e conformada à vontade divina. Jesus veio ao mundo para reparar os danos causados por Adão. Adão começou a viver na divina vontade, mas perdeu com o pecado original. Jesus então veio para completar a obra da redenção, que é cortar a escravidão do pecado e nos dar a graça santificante, restituir a amizade com Deus e, através da graça, com a tua vontade, com a vontade do homem, sustentada pela graça, nós podemos combater as coisas contrárias que vão de encontro à nossa santificação. Mas é um combate. É penoso transformar-se em santo. E aí Jesus diz assim, Dom Leonardo diz que Jesus ele veio redimir o homem. Mas as consequências, né, do pecado, as consequências ficaram. Hoje nós temos as consequências quais? O homem vai morrer. O homem deixa de ter uma inteligência clara, uma razão perfeita. Né? Ele tem limites. Então, as consequências ficaram. A divina vontade, quem conhece e passa a viver nela, não existe a divina vontade sem cruz. Porque se você tira a cruz, você não está vivendo em Cristo. A cruz, nós olhamos para Cristo, olhamos para a cruz. A divina vontade é um grande dom que nos traz um grande o quê? Uma felicidade completa, um amor perfeito, mas ligado à cruz. Não existe divina vontade sem cruz. Sem cruz. É isso que nós temos que entender. Então ele diz, é penoso transformar-se em santo, entretanto é possível. Esta foi a santidade que prevaleceu até Jesus ao se encontrar com Luísa. Então, o que prevaleceu? É que através da graça, com os meus esforços também, eu iria me santificar. Essa é a santidade ordinária. Mas a partir deste encontro de Jesus com Luísa, Jesus quer trazer uma santificação que ultrapassa, vai além dela. Vai além desta santificação que até então se ocorria. Deus quer colocar a humanidade, diz ele, 90% na primeira condição que estava Adão, antes do pecado original. Além da redenção, quero dar ao homem a possibilidade de viver na minha vontade. A primeira criatura a receber este dom, como eu disse, inicialmente foi Luísa. Ela tinha primeiro a alimentar e passou a vida inteira numa cama. Ou seja, uma alma simples, com poucos estudos, quase nada. Antes de receber este dom, ela foi feita esposa de Jesus, celebrou um matrimônio místico e foi escolhida como vítima. E o que é ser vítima? Dentro da nossa religiosidade católica. É que são almas que aceitam sofrer e oferecer os próprios sofrimentos com os de Jesus para que os méritos da redenção possam atingir determinadas pessoas, determinadas situações. Então, Deus começou a ensinar a Luísa a viver neste dom, mas antes ele preparou a Luísa com este matrimônio místico, né, com esses ensinamentos. Depois ele vem com os ensinamentos. Pede a Luísa se ela quer ser uma vítima, uma alma vítima, ela aceita. E a partir daí, Deus começa um processo de ensinar a Luísa a viver neste dom. A escola da santidade elevada. Viver na divina vontade é ter um relacionamento entre tua alma e Deus, como um esposo com sua esposa, caso contrário, não é possível.
Tem que haver um matrimônio entre Deus e a alma. Este é um mistério grande. Deus e sua igreja, esposos que se amam verdadeiramente. Dimensão esponsal. O esposo é Jesus e a sua igreja somos nós. É a esposa. Um relacionamento que passa a ser individual. Então Deus tem um relacionamento individual com cada alma. A alma, neste relacionamento, ela vai se conformando a seu amado. Isto abre um oceano de felicidade mais visto, nunca visto. Mas como o pecado está no mundo e se conforma ao mistério de Jesus crucificado. Então é preciso que esse mistério de Jesus crucificado esteja no mundo. Por quê? Porque o pecado está no mundo. Então não existe Jesus sem cruz. A divina vontade, ela lhe traz um mar de amor, de felicidade sem igual, mas também tem a cruz. Olha a vida de Luísa, ele diz, Dom Leonardo, olha a vida de Luísa. Ela passou praticamente uma boa parte da sua vida numa cama. A flor de Maria é a rosa. Tem pétalas, perfume, beleza, mas também espinhos. Então nós não esqueçamos que a divina vontade vai nos trazer muitos benefícios, mas passa pela cruz também. Luísa viveu isto. Quem realmente vive neste dom não comete pecado, se acha confirmado na graça. A igreja chama confirmado na graça. Não pecar. Aonde está a divina vontade, o mal não pode estar. Então, a pessoa realmente que vive neste dom, ela passa a não pecar. O pecado começa a sair da vida dela. Por quê? Porque onde prevalece a divina vontade, o mal não pode permanecer. E Luísa aí pergunta a Jesus, Jesus, se é um dom assim tão maravilhoso, uma coisa assim tão surpreendente, por que esse tempo todo, 2000 anos, e é só agora que esse dom vem ao mundo, né, para as criaturas? Aí Jesus disse, olha, quando eu vim ao mundo, os homens não compreenderam a minha vinda. Não compreenderam quem eu era, os evangelhos. Então, como Jesus tinha o objetivo também de trazer junto esse dom, mas não foi possível naquele momento. Então, o que é que acontece? Houve necessidade de um tempo para consolidar quem era Jesus, os seus ensinamentos, a fim de agora, nestes tempos atuais, Deus conceder esta graça. Então, por isso, houve um tempo para consolidar a doutrina da redenção e, em particular, sobre a humanidade santíssima de Cristo, modelo que deve ser imitado, como fizeram todos os santos. Então, era preciso esse tempo para poder consolidar. Quando Deus revela o dom da divina vontade, revela a sua vida divina escondida na sua humanidade. Jesus agia escondido como Deus na sua humanidade. Quem se fecha à divina misericórdia de Deus até o fim vai ao inferno. Isto diz a igreja. Uma alma que vai ao inferno é uma ofensa a Deus, pois jogou fora a redenção de Cristo. Pois cada alma criada é única, irrepetível, e Deus quer ter uma troca de amor com cada alma de maneira particular durante toda a eternidade. Então, quando a alma se obstina a não querer viver na divina vontade, não querer a misericórdia de Deus, e ela vem a se perder, quer dizer, a alma, né, que é uma obra belíssima de Deus, ela vai ao inferno e ela se perde. Mas também ela nega a Deus essa possibilidade dessa relação de amor que teria entre ela e Deus durante toda a eternidade e que é única, é uma troca de amor única. Cada alma terá uma troca de amor única com seu Criador. Então alguém precisa reparar todo esse dano. E quem é a pessoa capaz de reparar tudo isso? Dentro deste contexto que nós estamos. É Jesus. É Jesus. Não tem outra pessoa que é homem e Deus. Aí ele dá um exemplo. Se eu estou realizando este ato agora, gravando este vídeo para vocês, esse áudio,
Será que foi isto que Deus pensou para mim durante toda a eternidade? Que eu estaria neste momento, nesta hora, neste exato momento, às 18h19, aqui, fazendo esse vídeo para vocês. Será que foi isso que Deus pensou para mim? Se não, é necessário que alguém repare tudo isso. Deus pensou uma ação para mim, naquele momento, naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquela semana, e eu fiz o contrário. Então é preciso que haja reparações. E quem pode fazer isso? Quem fez isso por nós, na redenção, foi Jesus. Ele refez todas as vidas e atos. Jesus refez todas, desde Adão até o último homem, abrangendo passado, presente e futuro. Toda a criação, que é a manifestação da glória e do amor de Deus, torna-se, ao menos, através do que fez em nome de todos, Jesus, diante de Deus, a maneira perfeita. Então, essa reparação chega a Deus perfeitamente. Por quê? Porque foi feita por Jesus. Jesus faz esta reparação de atos, de ações que não foram feitas na divina vontade pelos homens e, portanto, ofenderam a Deus, restituindo o amor, a glória, a adoração, o agradecimento que todos deveriam ter dado e não deram. E o padre Dom Leonardo, ele nos ensina a também reparar. É necessário que nós também reparemos através da fusão na divina, um ato de fusão na divina vontade. Ele dá um exemplo. Um marido que ofende a mulher e a mulher, em contracâmbio, normalmente também ofenderia o homem. Mas ele disse, não, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um ato de fusão na divina vontade, que é entregar aquele ato que o seu marido fez, que foi um ato ruim, ao Senhor, que venha, naquele momento, colocar aquele ato que Jesus já tinha pensado na eternidade, naquele momento, e reparar aquele ato, e trazendo a graça santificante da contrição do coração do marido. Então, na realidade, é um ato de reparação. Se nós voltarmos à aparição de Nossa Senhora de Lourdes, aí quem está falando assim nesse sentido sou eu, não foi Dom Leonardo que colocou isso, mas o anjo vem ensinar aquelas 3 crianças, a Jacinta, a Lúcia e a outra criança, que agora não me lembro o nome, Jacinta, Francisco e Lúcia, o quê? Atos de reparação. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Continuamente nós precisamos fazer atos de reparações. E pedindo essas expressões, essas jaculatórias na divina vontade que Jesus vinha fazer conosco, para que esses atos sejam divinizados. Luísa, então, prosseguindo, Luísa será a pioneira. Este dom veio agora para os filhos de Adão, pecadores, né? Filhos originários do pecado original. Depois que a divina vontade veio através de Maria e de Jesus, agora veio para a humanidade através de Luísa. A divina vontade em Jesus e Maria são vontades perfeitas, enquanto que perfeitos porque em Maria foi através da graça. E Jesus não, é da sua própria natureza. E agora traz esse dom para a humanidade através de Luísa. Conhecer este dom é importante. E se perguntar se você quer ou não empreender este particular caminho de santidade. É preciso você se perguntar se você vai querer continuar a empreender este caminho ou não. Porque é um caminho particular, é um caminho que Deus nos traz nestes momentos, né, nesses tempos, e é a santidade das santidades de Jesus a Luísa. Ele promete uma era na divina vontade e não se sabe como será, é um mistério. Dom Leonardo nos coloca que Deus promete uma era na divina vontade, mas não sabe como isso se processará. Nessa era, as doenças não existirão, é uma promessa.
As doenças que são salários do pecado, é o salário do pecado, é a doença, é a morte. E Deus permite, não é que Deus queira a doença, Ele permite para tirar um bem maior, mas elas são geradas por nossa culpa, né? Pelos pecados. Nós, ao gerarmos pecados, o salário é a morte. Os corpos passarão pela morte, mas não serão corrompidos, porque predominarão a divina vontade nesses corpos. Aonde tem a vontade de Deus, a corrupção não tem. O pecado não terá mais. Ou seja, as pessoas que vivem na divina vontade vão deixar de pecar. É uma era que ele disse que não sabe como isso vai se processar, mas Deus promete isso. Para entrar na divina vontade, aí ele dá umas dicas. Informe-se. Tem muito artigo online. É preciso você querer. E depois que você passa a conhecer esse dom, você precisa fazer um ato de consagração na divina vontade. Se consagrar. Pedir a Deus que lhe seja seu professor. Olha aí. Seja o professor e você seja o discípulo. Dócil. Divina vontade, ele diz. No volume 29, ali Jesus faz uma analogia. O que é a divina vontade? A divina vontade é um reino. E, como um reino, aqui no mundo a gente tem o quê? Os países. Para você entrar num país, sai do seu país e entra num outro, você precisa de um passaporte. Esse passaporte significa o quê? Você deixar a sua vontade, fundir sua vontade à vontade de Deus. Né? E deixar que Deus escreva a partir daí. Né? Você dá uma folha branca e você permitir que Deus escreva nela. E para que esse passaporte tenha validade, é preciso uma firma, uma assinatura. Essa assinatura, sim ou não. Se você der o sim, Deus também dará o seu sim e vai dar todas as condições para que isso aconteça. Uma das condições Jesus já deu e deixou através de Luísa, que são os ensinamentos, que você pode procurar o Livro do Céu, que são 36 volumes dos escritos de Luísa, tem a meditação da Santíssima Vida de Jesus, Maria no Reino da Divina Vontade. Procurar se informar, procurar conhecer. A partir daí, um empenho buscar esses ensinamentos e colocar na prática, buscar as virtudes, buscar fazer seus atos na divina vontade, buscar o que a igreja já nos ensina, os sacramentos, a confissão, ter uma vida de um verdadeiro cristão. Agora, muito mais elevado, muito mais profundo, ou seja, você buscar um relacionamento íntimo entre esposo e a esposa. É um relacionamento esponsal. Depois, se você passa a ser considerado cidadão do reino da divina vontade. E ele diz, como é que eu vou saber se estou vivendo na divina vontade ou não? Aí ele diz, a alma percebe. A alma vai percebendo que está vivendo na divina vontade. Porque o que é você viver em Deus? Você viver em Deus é o quê? É você ter paz no coração. Mesmo que fora esteja tudo agitado, dentro você tem a paz. E Dom Leonardo disse, não tem como o outro lhe dizer, você está vivendo na divina vontade. Não tem. É a própria alma, no caminhar, ela vai percebendo. Então, caros amigos, chegamos ao final. Foi uma catequese dada, muito interessante, muito rica, e que nos ajuda a entender um pouco mais o que é este reino, o que é este grande dom da divina vontade. Vamos encerrar com o Pai Nosso, pedindo que Jesus venha fusionar sua humanidade na nossa, a fim de que possamos nos predispor a buscar, a estudar e a praticar os ensinamentos que Jesus trouxe para Luísa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Fiat voluntas tua.